Vamos ler em Números, capítulo 14, verso 22 a 24. Números 14, 22. E que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Grande Senhor, te louvamos porque Tu és bom. O Senhor conhece o coração humano e só vivemos porque o Senhor nos dá vida. Estamos certos, mais uma vez, que o Senhor nos ajudará. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Vamos falar um pouquinho sobre outro espírito. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4 é a mensagem pregada pelo profeta. 261. Vamos começar por aqui até chegarmos à mensagem. Se você confessa ser um cristão e não o tem sido, você ainda é um pecador. Não importa a vida que você teve ou como você tenta fazer. O que você faz não é aceitável, é o que ele fez. A sua própria justiça não é aceita. Se você parou de fumar só porque você disse, bem, é melhor eu parar de fumar porque eu confesso o cristianismo, Deus não aceita. Se você parou de cobiçar as mulheres simplesmente porque você está fazendo a si mesmo fazer isto, Deus não aceita. Isto é algo que você faz. Isto é obra, é a graça que te salva. Tem Deus vindo a você e tirado todas estas coisas de você. Esta é a coisa seguinte. A gente não pode fazer só porque a gente professa o nome de crente. Eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, porque agora sou um cristão. A mulher diz, eu não vou cortar o cabelo, não vou usar uma roupa curta, porque agora sou cristã. Isto é obra que você está fazendo. Tem que ser Deus por dentro, primeiro, entrando e fazendo uma limpeza no vaso, mudando nosso desejo. Outro espírito é exatamente isso. Se você tem outro espírito, se você tivesse o meu espírito, você seria como eu. Certo? Se eu tivesse o espírito de um jogador de bola, eu seria um jogador de bola. Agora, Deus providenciou um meio de trocar o nosso espírito.
tirar o nosso e pôr o dele. Quando põe o Espírito de Deus em nós, então ele toma controle, porque ele é soberano, ele é grande, poderoso, ele entra, ele não aceita outro espírito. A gente sempre olha no natural, um galo não aceita outro galo no quintal. Um boi não aceita outro boi no pasto, está sempre brigando. E o Espírito Santo não aceita outro espírito dentro de nós. Ele vem fazer a obra em nós, ele quer tirar o nosso espírito. Olha, o nosso espírito é mentiroso, já nascemos mentindo. Então, o nosso espírito é mentiroso, nosso espírito é adúltero, o nosso espírito é mundano, o nosso espírito, o espírito que você nasceu. Por isso, Jesus exigiu o novo nascimento, para que pudéssemos nascer do Espírito dele. Aí a coisa muda. Se a gente apenas tem um espírito natural do ser humano, então a gente simplesmente é um pecador. Mas se nesse espírito natural, este espírito morreu, e entra agora o Espírito Santo, o que morre do seu espírito é a natureza, certo? A natureza do seu espírito, que a natureza do seu espírito era mundana. Agora a natureza do seu espírito é divina. Antes você apenas vivia por professar uma vida cristã. Hoje você vive a vida cristã. Parece que não tem diferença, mas você vai ver que é uma troca de espírito. Tem que tirar de nós esse espírito errado. Se nós continuarmos com o mesmo espírito que a gente veio do pai da gente, da mãe da gente, a gente tem a natureza do pai, a natureza da mãe, a natureza do avô, da avó. Entendeu? Sempre é assim. Você pega aquela linhagem, é aquela natureza. Quando você tem a natureza de Deus, a natureza do Espírito, então você tem uma natureza santa, uma natureza limpa. É tentado? É. Mas agora, por isso Jesus diz que você deve orar dizendo: não deixeis cair em tentação. Então, há muita diferença de você ser tentado e de você cair na tentação. Ser tentado é uma coisa, você mantém de pé. Cair na tentação, você já foi, mentiu, fumou, adulterou, prostituiu. Então, não é cair, é pedir a Deus, é livra-nos do mal. Cada vez que você enfrenta o mal, você deve lembrar da oração do Pai Nosso. Livra-nos do mal. E que já termina a oração. Amém. Tem hora que a oração não precisa ser grande, mas livra-nos do mal. Agora, ele tem mudado a nossa natureza? Sempre é uma pergunta. Temos ouvido a sua voz? A irmã Brana fala no parágrafo 238, Hebreus capítulo 4. Quando ouvirdes sua voz, não endureçais o vosso coração. Então você diz: sim, Senhor, eu creio. Então vocês entraram na vida. O Espírito Santo entra em você. O seu velho espírito morre. E o que te faz cobiçar e odiar, e a malícia, a inimizade e o ódio, e todas estas coisas morrem, porque o que faz estas coisas é o seu espírito. A malícia, o ódio, a briga. Tem hora que a gente precisa de ver qual espírito está em nós. Se ainda estamos em brigas, podemos ter nossas dificuldades em casa, mas se estamos em brigas um com o outro, nós não temos
matado o velho espírito. O velho espírito está ali. E a gente está precisando, Senhor, dá-me graça para que eu possa ver esse velho espírito meu, não dos outros. Quer que o espírito velho dos outros morra, mas primeiro tem que morrer o meu. É eu que tenho que sentir primeiro esse espírito meu, morto. Então, esse espírito meu e seu, olha o que é. Ele faz cobiçar, odiar. Isso aqui é apenas algumas coisinhas deste espírito. Traz a malícia, a inveja, a inimizade, o ódio de não poder olhar numa pessoa, de não sentir bem com aquela pessoa. Você pensa bem, Jesus, por isso ele veio e diz: aprendei de mim. Agora você vai encontrar nele aquilo que ele diz: porque sou manso. Aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. Então, se a gente não conseguir ter o espírito dele, as nossas ações irão provar que nós estamos ainda tendo o espírito velho nosso, a velha malícia, o velho adultério, os velhos desejos. Agora você volta aí, porque tem hora que a pessoa pensa que a gente prega para ter super-homens. Não, somos mortais, somos tentados, mas não caímos em tentação. Isto é, quando você tem o Espírito Santo. As pessoas não admitem isso, porque quantos têm caído e está professando ter o Espírito Santo? Então eles não podem crer, porque se você tem o Espírito Santo, o seu velho espírito, que cai, que adultera, que mente, que rouba, aquele velho espírito morreu. Você tem agora o Espírito de Deus em você. É o que o irmão Brando está dizendo aqui. A gente tem que aplicar essas coisas na nossa vida. O seu velho espírito morre, o que te faz cobiçar, o que te faz odiar, o que te faz beber, o que te faz fumar, o que te faz ter inimizade, malícia, ódio. Todas estas coisas morrem quando você recebe o Espírito Santo. Se nós caminhamos na estatura de um varão perfeito, o Espírito Santo não está no primeiro degrau. Ali está a fé. O novo nascimento, diz o profeta, novo nascimento é fundamento. Aí vem a fé. Olha onde está o Espírito Santo. Aí vem a fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Agora é a hora. Porque se no indivíduo estão estas virtudes, agora ele pode receber o Espírito Santo que está acima do amor fraternal. Mas se não tivermos recebido estas virtudes, como receber o Espírito Santo? E a maioria é enganada pensando que tem o Espírito Santo. Fé é em Deus. Irmão Brana mostra isso. E tem hora que você pensa: eu não tenho paciência. Ele diz: não, mas paciência é com Deus. Tem muita coisa aqui na terra que você luta e não tem paciência natural. E tem gente que tem a paciência natural como um dote, um dom. Já nasce calma, o outro já nasce explosivo. E o outro calmo, que para ele explodir você tem que pôr fogo nele. É calmo. Mas tem uns que não precisa nem de fogo, ele já explode. Falam alto, gritam. Tem uns que brigam no quarto de dormir.
Outros brigam dentro dos ônibus, dos coletivos. Outros brigam na rua. E conforme as pessoas agem, é a qualidade de QI que elas têm. Baixo QI, baixo quociente de inteligência. Isso que é QI, o quociente de inteligência baixo. Você chama ele de imbecil, isso daí é um baixa consciência. Então, o homem, Deus o fez e trouxe essa estatura para ele. Você encontra essa estatura em Jesus. Mas Jesus diz, aprendei de mim. Então, a estatura de Jesus tem que estar em nós. É isso que eu quero. Tem hora que você tem que lutar, porque você deseja aquilo, vai orar, mas simplesmente diz o irmão Branham que estas coisas, estas virtudes, elas estão dentro de nós, são descobertas. Tudo que você vê na terra já existia telefone antes de ter telefone. O irmão Branham diz, televisão estava aqui quando Adão estava aqui, quando Elias estava aqui. Mas só agora, depois de 1960, é que foi descoberto. Mas já estava aqui, o carro já estava aqui. Mas quantos milênios o homem andando a cavalo e a carroça? Quantos milênios? Mas o carro já estava aqui, ele foi descoberto. Mas Jesus diz, a ciência multiplicará. E multiplicando a ciência, o amor esfria. É isso que nós temos. Dentro de 100 anos, a ciência multiplicou muito. Dentro de 100 anos. Dentro de 100 anos, você vem do cavalo e da carroça para o carro, para o avião e para a nave. É pouco tempo. Então, o amor tem esfriado dentro de 100 anos. O amor tem esfriado bastante. O povo tem vivido sem amor. E o irmão Branham diz que no final do tempo, somente o povo de Deus teria o amor genuíno. Porque eles não viveriam dominados por esse espírito que está na terra hoje. Você é dominado pelo espírito que te encheu. O seu morreu, o de Deus vive em você. Amém? Quando você vê essa natureza que você tem de agitar, isso daí é do seu espírito antigo. De vez em quando ele quer levantar. E Deus está, irmão Branham chama assim, lá na alma está o Espírito Santo. O soldado de Deus está na alma. Aqui na cabeça você tem o campo de batalha. Aqui, Deus e Satanás. Quando desce para o coração, onde a alma, aí você não pode ter Deus e Satanás. Deus não vive com Satanás. Aqui, ele venceu aqui. Deus venceu aqui e desceu para o coração. Deus, faça com que meu pai converta 30 centímetros abaixo da cabeça. Era a oração do menino. 30 centímetros abaixo da cabeça. Era para dar no coração. Ele queria uma conversão do pai. Tem hora que nós, os crentes, temos que orar um pelos outros. Meu Deus, faça com que eu converta 30 centímetros abaixo da cabeça. Preciso mudar. Eu preciso mostrar estas virtudes: fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Irmão Branham diz, nada disso é seu. Tudo isso daí é de Jesus Cristo. Na estatura de um varão perfeito, ele mostra a fé de Jesus Cristo, virtude de Jesus Cristo, ciência de Jesus Cristo, temperança de Jesus Cristo, certo? E vai subindo.
piedade de Jesus Cristo, amor fraternal de Jesus Cristo, quando chega o amor de Deus, que está acima, depois que você recebe o Espírito Santo. Por isso, a igreja, ela é formada até os ombros. Por isso, Jesus não podia ter vindo antes, porque Éfeso é pés da igreja, falando em estatura. Quando chega nos ombros, é Laodiceia. Mas quando você chega aqui, você já tem amor fraternal. O amor fraternal faz você amar a pessoa que está com você, a pessoa que está ao seu lado. Faz você amar o ser humano. Amor fraternal, não é ainda amor divino. Então, quando você chega ao amor fraternal, aí que você está na altura de receber o Espírito Santo. Não existe um Espírito Santo lá embaixo e outro aqui em cima, não. Ele lá embaixo é uma obra. Novo nascimento é uma obra do Espírito Santo, para que manifeste aquele alicerce de fé, virtude. Como você vai ter a fé de Jesus Cristo se não tem um novo nascimento que ele exigiu primeiro? Primeiro tem que ter um novo nascimento, que o novo nascimento já não é você mais, é ele. Só que agora você vai desenvolvendo desse novo nascimento e vai chegando ao amor fraternal. Aí o Espírito Santo, o irmão Brando diz, o Espírito Santo desce soldando estas virtudes, uma na outra. Não dá choque, dá luz. Quando vem descendo e soldando estas virtudes uma na outra. Isso é o que o Espírito Santo faz. Então a gente precisa sempre pedir a Deus, Senhor, que eu possa mostrar o seu Espírito. Que eu possa mostrar outro Espírito, que não é o meu. Esse é o outro Espírito. Aqui nós lemos sobre Caleb, porquanto nele havia outro espírito. Ele não tinha o espírito dos Corés, ele não tinha o espírito dos Abiramos. Então ele não tinha aquele espírito daquele povo de Israel, de 20 anos para cima, que prostraram no deserto, morreram no deserto. Ele não tinha. E ainda a Bíblia diz, em Números 32, 12, que Josué também não. Que Josué e Caleb, eles lutavam por uma só coisa. O irmão Brando mostrou Josué sendo o mensageiro do último dia e Caleb, os fiéis ao lado de Josué. Nós já tivemos um mensageiro do último dia, o irmão Branda. Ele não podia falar que era ele, mas o mensageiro do último dia era ele. E os Caleb, que tem que estar ao lado dele nesse tempo final. Agora, nestes homens, houve outro espírito. Não houve o espírito de prostituição. A gente vai chegando lá. Deixa eu ler para vocês. Agora, 1 Coríntios, capítulo 10, versos 5 a 8. Tenham paciência para vocês verem que nós precisamos de um outro espírito que não é o nosso, é o de Deus. E nós não precisamos de copiar o espírito um do outro, porque tem gente que gosta de copiar um do outro, mas não precisamos copiar o espírito um do outro. Deus, quando manda seu espírito, o espírito em Deus sobeja. Entende? Deus não é miserável que quando as pessoas morrem, aí Deus está precisando de trazer aquele espírito para uma reencarnação. Não. Nasce outra pessoa, Deus tem um novo espírito para pôr naquele novo corpo. As pessoas não vê a maneira correta de Deus. Mas quando você olha para Israel, 1 Coríntios 10, 5, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Irmãos, é um tempo terrível. Não foi só o tempo terrível que vivemos aqui no espaço, que o irmão Brana foi embora.
até nós começarmos a ter a luz da terceira puxada. Não, dentro da terceira puxada, há um tempo terrível, desta forma aqui, ó. Deus não se agradou deles, de Israel. Paulo estava dizendo, vocês têm que ter essas coisas feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23 mil. Agora, você sabe o que é prostituir, que Paulo estava falando? Casamento com pessoa que não é da mesma fé. Você pega a própria Bíblia e você leva lá para o Velho Testamento, você vai ver que vai cair exatamente nisso. Quando Israel gostou das primas em Baal Peor, que aquelas não eram israelitas. Elas não tinham o rei Deus, elas tinham o rei Balaão, ou Balaque, e Balaão era seu profeta. Mas aqui, o povo de Israel tinha seu rei Deus, e o seu profeta era Moisés. E quando o povo de Moisés uniu com o povo de Balaão, Deus matou 23 mil homens. Aquilo é chamado de prostituição. Eles chegaram lá e arrumaram mulheres que não eram da mesma fé. Mas eram primos, não eram da mesma fé. Não podiam casar, porque não eram da mesma fé. E ali eles nunca perceberam, e Paulo veio e falou, não prostituamos como eles prostituíram. Quer dizer, não venhamos casar com gente de outra fé, como aqueles 23 mil homens. Naquele dia não morreu mulher, irmão. Aquele dia morreu foi homem. Porque foram os homens que foram a Baal Peor. Quando chegou lá, as de Baal Peor dançando, mostrando todo o corpo, eles acharam bonito, tomaram-na para mulheres. Não para esposa, para mulheres, para possuí-las. Um pouco de tempo, aí Deus matou eles. 23 mil caiu naquele dia, porque casou errado. Se há uma coisa que o povo não aprende, mas se há uma coisa que dá uma morte, se há uma coisa que Deus corrige desde o princípio, é o casamento com pessoa que não é da mesma fé. Porque a coisa entrou, o pecado entrou desde os dias de Noé, foi exatamente isso. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram-na por esposa. E aí Deus acabou com aquele mundo. Sobrou só a família de Noé. E mesmo na família de Noé, a coisa estava errada também. Porque a semente da serpente passou na arca através das mulheres. Então o casamento ali não estava certo. E Deus, por misericórdia, por graça, deixou aqueles entrar, aquela família entrar. Não adianta você pensar que Deus foi injusto. Deus faz o que Ele quer. O homem é o barro, Deus é o oleiro. Ele tomou aqueles homens, mandou água e matou todos eles. Só tinha uma família que cria verdadeiramente. Era Noé e sua família. E só tinha um que podia ser arrebatado. Nem Noé podia. Só um, que era Enoque. Deus trabalha desta forma. Então, o casamento, desde aquele tempo, Deus nunca gostou disto. Aí veio o casamento para frente. Vem aqui nos dias de Moisés e Balaão, ao casamento misto outra vez. E Deus mata 23 mil homens,
porque os homens é culpado. É eles que vêm e querem fazer um casamento com mulheres incrédulas, porque as mulheres são as que chamam a atenção. E eles tinham mulheres lá em Israel, mas as mulheres de Israel não mostravam. Agora eles encontraram umas que mostraram. Esse pecado de prostituição, quantos milênios existe? E Deus não poupou, diz Paulo, que Deus não poupou nenhum deles quando eles prostituíram. E Deus matou 23 mil homens. Mais um pouquinho. Então vocês entraram à vida e o Espírito Santo entra em você, e o seu velho espírito morre, e o que te faz cobiçar, odiar, e malícia, inimizade, ódio, todas as coisas, morre. E você fica cheio de amor. A coisa muda. Cheio de amor, alegria, paz, descanso. Não importa como o vento sopra, está bem. Talvez, não, como o vento sopra sou eu. Não. Mamãe diz, não importa como o vento sopra, o que dá no lar, o que dá no trabalho, o que dá na rua, e seja problema, e seja tentação, não importa o que aconteça, o que está dentro de você não é mais o velho homem. Eu nem vou falar mais sobre o velho homem, eu peguei só para falar sobre isso, outro espírito. Mas o que está dentro de nós tem que ser outro espírito, que não é o espírito natural. É outro espírito, nasci de novo, nasci do Espírito de Deus. E aí cresci. Eu cresci na estatura de Deus, a estatura de um varão perfeito, que é Cristo. Eu nasci, cresci, e agora Ele me dá a adoção. Ele derrama sobre mim o seu Espírito, porque eu estou na altura agora. Agora sim estou na altura de que Ele pode confiar em mim. Já pensou bem, está na altura que Deus pode confiar? Tem um homem na Bíblia que foi assim, você conhece? Jó foi assim. Satanás falou que queria fazer alguma coisa com Jó. E Deus permitiu. Só não toca na vida dele, mas no corpo, filhos, a família toda, riqueza. O diabo tocou em tudo. Você viu como Jó é um homem reto, íntegro, temente a Deus? Deus confiava nele, naquele homem, para o testemunho que ele estava dando. E quando tudo morreu, que ele viu que não restava mais nada, ele disse, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim levantará sobre a terra. Ele cria na promessa da vinda do Messias. Estava dentro dele com todo sofrimento e perda de riqueza, gado, ovelha, filhos. Só ficou a esposa resmungona com ele. E nós temos que entender, se tirar totalmente a nossa natureza mundana e colocar a natureza divina aqui dentro. Vamos falar de uma forma total. Irmãos, nós seremos raptados. Nós não estaremos vivendo neste corpo de carne. Enquanto estamos nesse corpo de carne, nós passamos por tentações. Mas quando tomarmos o corpo da teofania, quando este se desfizer, temos um outro não feito por mãos, eterno nos céus, aí acabou. Aí nunca mais estas coisas nos atingirá. Mas enquanto você está nesse corpo, você tem que saber que Deus quer entrar em você para te dar força para vencer a tentação.
Tem hora que ele fica, ô Senhor, caí em tentação outra vez. Muitos de nós queremos oração todo dia. Todo dia eu preciso que os outros orem por mim. Não, orar por mim todo dia sou eu. Eu tenho que fazer isso. Agora eu tenho que crer que se alguém fez a oração por mim, eu tenho que crer que eu já fui curado. Eu tenho que crer na Bíblia que pelas pisaduras de Jesus, eu já fui sarado. Eu não tenho que viver gritando para ser curado. Mas muitas vezes nós vivemos maçando barro na igreja. Nossos pedidos de oração, a mesma coisa. As mesmas orações, os mesmos pedidos. Parece que se não fizermos um pedido, nós não estamos satisfeitos. Mas dê uma palavra de vitória. Obrigado, Senhor, pelo culto de hoje. Obrigado, Senhor, que eu fui abençoado com a mensagem. Eu não estou falando para vocês não pedir oração mais. Estou dizendo que muitas vezes nós vivemos pedindo tanto, enquanto deveríamos agradecer. E só vivemos pedindo. Ao invés de pedir, vá e agradeça. Amém? Nesse ponto eu quero, já está terminando, né? Para mim poder entrar aqui nesse versículo final com vocês também. São tudo coisa boa, oxalá. 2 Coríntios 11, me suportasses um pouco mais na minha loucura, suportai-me, porém ainda, porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado. Agora, você pega outro Jesus. Paulo pregava esse Jesus. Aí vem outro, prega um Jesus segunda pessoa. Isso é outro Jesus. Que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que é para nós receber o Espírito Santo. Mas se recebestes outro Espírito, que não recebestes, o outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Então é tempo de entender a qualidade de Evangelho. O Evangelho é boas novas. E Deus tem boas novas no tempo de Paulo, Deus teve boas novas no tempo de Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. No tempo de Brana, Deus teve boas novas. Hoje Deus tem boas novas. Não é outro evangelho, é a boa nova do dia. Eu não quero as boas novas de Noé. Eu quero as boas novas que tocam a mim. Porque Noé já foi. Agora eu estou aqui. Eu quero as boas novas que tocam a minha vida. Amém. Mais um. Minha garganta está ruinzinha aqui. Gálatas, vocês conhecem tudo isso. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já tenho vos anunciado, seja anátema, quer dizer, seja maldito. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, que se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. O evangelho que Paulo pregou, pergunta se os pentecostais querem. Você vai até um certo ponto e vê, eles estão com o evangelho trinitário, dualista, unicista. Eles nunca pegam aquele evangelho que os apóstolos e os profetas pregaram, do único e verdadeiro Deus, da posição da mulher na igreja. É a forma espiritual, é para mostrar que jeito que Cristo quer a igreja. Você pensa que Cristo quer uma igreja que Ele manda uma mensagem e a igreja fica repelindo? Ele manda uma mensagem
E a igreja disse amém. Agora não adianta eu falar sobre isso. Deus quer uma igreja desse jeito. Nós teríamos que ser o que a Bíblia e o que irmão Brana pregou. A Bíblia mostra que nós temos que amar nossa esposa como Cristo amou a igreja. Nós precisamos ser esse tipo de homem, para poder você ter uma mulher que São Paulo diz em Efésios 5, a mulher reverencia o marido, isto é, quando ele fala, ela diz amém. Hoje, se você quiser viver bem, você tem que estar vivendo no compartilhado. Você fala com ela, bem, vamos fazer isso, vamos trabalhar junto nisso. Isso é compartilhado. A igreja e Cristo, bem, eu vou fazer uma casa para você. Ela diz, eu quero assim. Eu quero assim. Deus diz, vou preparar-vos lugar. O dia que você chegar lá, você vê a casa. Se quiser rejeitar, problema seu. Como uma coisa é eu estou falando de mudança de espírito. A mudança de espírito. O homem faz a casa aqui daquele gosto da mulher. E ela fica direcionando. Cristo e a igreja não. Cristo e a igreja, ele foi preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Agora, ele faz uma casa, a casa que Deus faz é do gosto dela. A casa que o homem faz é do gosto da mulher. É aquilo que está dentro dele, é que ele faz para ela. É o que Cristo tem, não é minhas petições, minhas orações. Senhor, eu quero uma casa assim. Não, ele já falou que aqui ele preparou. Lá tem rua de ouro, praça, tudo bonito, vidro transparente. Eu não precisei pedir nada, eu não tenho que pedir nada. Eu tenho agora que admitir de que ele quer a minha mudança. O que ele quer ver em mim é que eu tenha o Espírito dele. Se eu tiver o Espírito de Jesus, tudo que ele faz está bom. Não pode ser usado no natural. Na verdade, se a mulher tivesse o Espírito do marido, a casa que ele fizesse estaria bom. Se ele fizesse um cômodo triangular, o que ele não vai fazer. Mas se ele fizesse um cômodo triangular, ela se aprazeria naquilo. Porque o Espírito de Cristo está na igreja. Mas não é assim, Cristo já tem a sua forma. A cidade é em forma de pirâmide. Já está tudo preparado para nós. O que eu quero que você entenda, que não é da forma que nós queremos, que nós pedimos, é da forma que Ele disse e que Ele fez. Tudo está preparado para nós. Tudo está preparado do jeito dele. E a hora que eu chegar lá, eu vou estar tão satisfeito, porque eu morei num paió. Eu morei num galinheiro. Ah, mas vou dizer, eu morei numa mansão, que eu chegar lá, eu quero uma coisa boa. Então você se sente satisfeito, porque você morou em lugares simples, a sua natureza humana, o seu espírito humano já era baixo, e quando você recebeu o Espírito de Deus, aquilo não mudou essa parte da natureza. Tem coisa em você que não muda, o irmão Brana disse. Essa coisa não muda, aquilo está em você. A coisa simples é que você gosta. Então você não será a pessoa enjoada, exigente. Mas
estaria satisfeita com o que tem, seria agradecido. Por que nós entramos em dívida? Por que ficamos com a cabeça quente? Por que ficamos devendo para os outros? É o nosso velho espírito. Eu quero isso, eu quero aquilo. E tem hora que a mulher pede, as nossas ainda é boa, você pensa bem, as mulheres do mundo. Se pede, você tem que dar. E pede além do que você ganha. Deixa a coisa acontecer automaticamente. O ganho que você tem vai trazendo melhoria na sua casa, para a sua família. Assim, você tem que perceber, conforme você dá lugar para Deus, para o Espírito Santo, Ele vai trazendo melhoria espiritual para a sua vida. Você será uma melhor pessoa cristã, servindo ao Senhor. Pai Celestial, ajuda-nos a encontrar um outro Espírito, que não seja o nosso Espírito natural, mas sim o Seu Espírito Santo. Esta é a intenção desta pregação, Senhor. Porque existe outro espírito do mundo, existe outro espírito da desobediência, existe outros espíritos do adultério, da mentira, da falsidade. Mas o que nós estamos querendo, Senhor, é outro espírito além do nosso. Como Josué, Caleb tinha outro espírito, diferente do povo que dizia crer no Senhor no Velho Testamento. Assim, Pai, nós queremos ter um outro espírito, diferente do mundo de hoje, que vive na pedição de dinheiro, na pedição de saúde, na pedição de coisas naturais, de casas, carros, fazenda. Quando o Senhor diz, não, busca o reino do céu e a sua justiça, e essas coisas, carro, fazenda, eu vou acrescentar para você. Ajuda-nos a ter esse espírito correto, Senhor, de buscar o que é certo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Senhor, neste momento eu te agradeço por estar aqui. Depois de 40 anos no deserto, a igreja pode ouvir que estamos nessa terra prometida, onde mana leite e mel. Se estamos nesta terra abençoada, é porque tu és fiel. Com Josué possuímos essa terra, expulsamos todos os gigantes, porque a promessa para os eleitos desse dia, que a terra é nossa. Eu quero comer dos frutos desta terra. Tudo que foi plantado é abençoado, pois já vencemos a guerra. Eu quero comer 7 selos revelados, a mensagem de um só homem, também um novo nome. Hoje é o que Deus tem nos dado. Plantou os 7 selos revelados por inspiração.
Hoje a esposa está colhendo um novo nome por revelação. Quando João comeu o livrinho aberto, foi doce como mel. Foram as evidências desta terra prometida que desceu do céu. Com Josué possuímos essa terra, expulsamos todos os gigantes, porque a promessa pros eleitos desse dia, que a terra é nossa. Eu quero comer dos frutos dessa terra. Tudo que foi plantado é abençoado, pois já vencemos a guerra. Eu quero comer 7 selos revelados, a mensagem de um só homem, também um novo nome. Hoje é o que Deus tem nos dado. Hoje é o que Deus tem nos dado.